Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai dar continuidade aí ao tópico de reações orgânicas e nós vamos ver hoje alguns detalhes a mais com relação às reações de adição, que foi a última coisa que nós vimos na nossa última videoaula. Legal? E em seguida veremos alguns detalhes a mais, como a produção de álcoois. Beleza? Então, material na mão e vamos lá. Para a gente continuar falando sobre as reações de adição, precisaremos recorrer à regra de Markov-Nikov. O que é isso? Já vamos responder do que se trata essa regra. Primeiramente, vamos voltar um pouquinho ao que vimos na aula anterior quanto à adição de compostos com insaturação. Claro, uma reação de adição ela sempre acontece em compostos que contêm uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Vamos partir do exemplo do 2-buteno. É esse aqui. O 2-buteno ele tem a insaturação dividindo a molécula em dois lados idênticos, ou seja, dois carbonos para um lado, dois carbonos para outro, certo? O nosso problema real é quando nós temos uma molécula assimétrica, é quando teremos que recorrer à regra de Markov-Nikov. Isso porque ela é assimétrica conquanto a ligação dupla divide a molécula em lados diferentes, dois carbonos para um lado e três carbonos para outro. Por isso ela não tem simetria. E aí que é aplicável essa regra. Certo? Vamos iniciar da seguinte forma. Se quisermos adicionar qualquer uma dessas duas moléculas o composto hidroalogenado, no caso o ácido clorídrico, né, o cloreto de hidrogênio, sabemos que no caso do hidrogênio ele vai entrar em qualquer um desses dois carbonos e o cloro vai entrar no outro, certo? Então, na hipótese do hidrogênio formar ligação com o carbono da direita, o cloro vai formar com o carbono da esquerda ou vice-versa, ok? Mas, como a molécula é simétrica, nesse caso, não há nenhuma diferença, não há nenhuma preferência de onde o hidrogênio vai formar ligação, sendo o carbono da direita ou da esquerda, certo? Porque a molécula é simétrica. Agora, no caso do 2-penteno, existe então um problema de decidir aonde que o hidrogênio vai entrar. Muito cuidado, tá, gente? Aqui existe uma falha de digitação. Esse 2 aqui, ó, ele foi digitado errado, tá? Aqui só tem um hidrogênio, certo? Então, o que acontece? Esse carbono ele estaria fazendo 5 ligações, o que é impossível. Tá? Então, esse 2 aqui está a mais. Aqui é só um hidrogênio, ok? Então, vamos lá. Seguindo. O hidrogênio, numa molécula assimétrica, ele tem uma preferência de em qual carbono ele vai entrar, certo? Se é no carbono da esquerda ou se é no carbono da direita. E então surge a necessidade do uso da regra de Markov-Nikov. Para esse caso, o hidrogênio deve entrar no carbono da direita. Isso por quê? Porque é o carbono que pertence ao lado mais hidrogenado. Tá? Cuidado, aqui não é somente esse hidrogênio, mas o lado todo contém mais hidrogênios do que o lado esquerdo. Tá certo? Então aí há uma preferência do hidrogênio entrar no lado com o carbono mais hidrogenado, ou seja, entrar para formar ligação com o carbono do lado mais hidrogenado, certo? E nesse caso, o cloro vai formar ligação com o outro carbono. Tá? Então, o procedimento de reação de adição é exatamente o mesmo. Só que a regra de Markov-Nikov acaba tendo um critério de escolha de onde o hidrogênio prefere entrar. Certo? Então, vamos ver uma aplicação prática. Por exemplo, no caso do 1-penteno. Né? O 1-penteno, nós temos aqui os dois carbonos da insaturação. Primeiramente, é necessário conhecer o seguinte conceito. O carbono aqui de cima, ele é chamado de carbono mais substituído, por quê? Ele é o carbono que está ligado a um maior número de carbonos. Né? Nesse caso, ele é um carbono secundário. Né? Ele é mais substituído do que o carbono de baixo, porque o carbono de baixo só forma ligação com um outro carbono. Por isso, ele é o carbono menos substituído. O carbono de cima ele forma ligação com outros dois átomos de carbono. Né? Então, ele é o carbono mais substituído. Esse é o raciocínio. Tá certo? Bom, se quisermos formar uma reação de adição
A pergunta que surge é: aonde o hidrogênio teria preferência de entrar? No carbono menos substituído ou no mais substituído? E a resposta, conforme a regra de Markov-Nikov, ela é simples. O hidrogênio ele vai ter preferência de entrar no lado que já contém, digamos, o carbono mais hidrogenado, ou seja, seria o carbono menos substituído, resultando no seguinte: nesse carbono menos substituído, então o hidrogênio vai entrar e formar ligação, e, portanto, o cloro vai entrar no carbono que sobrar, que é o carbono mais substituído. Ok, gente? Então, existe aí uma propensão, uma tendência do hidrogênio. O hidrogênio sempre vai preferir o carbono que já contiver mais hidrogênios. Legal, gente? Beleza? E, obviamente, o cloro aqui ele terá entrado no carbono que sobrar para ele. Afinal, o hidrogênio sempre fala primeiro nesses casos. Ok, gente? Então, o hidrogênio entrou no carbono que já tinha mais hidrogênios. E o cloro entrou no carbono que sobrou. Ok? Claro, gente, essa preferência não quer dizer uma exclusividade. Tá? Esse é o composto que vai ser produzido em maior quantidade. Por quê? O outro composto também pode ser produzido, mas naturalmente em menor quantidade. Devido a essa preferência, de acordo com a regra de Markov-Nikov, essa regra só vai determinar qual é o produto que vai ser produzido em maior quantidade. Ok? É uma preferência do hidrogênio, mas não uma exclusividade. Como vocês podem ver, uma menor quantidade é produzida da outra forma. Beleza? Bom, então, seguindo aqui, ainda pela regra de Markov-Nikov, vamos avaliar uma outra situação aqui. Nós temos então, no caso de um alcino, a ligação tripla, né? Uma das ligações π da tripla vai capturar o hidrogênio do brometo de hidrogênio, né? O ácido bromídrico, romper a ligação do HBr e, nesse caso, o hidrogênio entra num carbono e o bromo entra no outro. É claro que dentre esses dois carbonos, o carbono mais hidrogenado é o da direita. Então, a preferência é do hidrogênio entrar no carbono da direita. E, portanto, o bromo vai entrar no carbono da esquerda. Certo? Ou seja, vai produzir isso daqui. Como primeira etapa, aí o bromo entra no carbono da esquerda e forma o nosso produto final aqui. Certo? É claro, esse produto final ele ainda pode reagir com mais moléculas de HBr que tiverem no meio, porque ainda contém uma insaturação, certo? Nesse caso, o processo é exatamente o mesmo que das reações de adição que nós vimos. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, certo? Que no caso é o da direita ainda, e o bromo vai entrar no outro carbono, certo? Portanto, seguindo as etapas de adição, formamos esse produto aqui. Tranquilo, gente? Beleza? Então, a regra de Markov-Nikov diz que o hidrogênio deve preferir formar ligação com o carbono mais hidrogenado. Beleza? Então, vamos seguir. Agora, quanto a reações que produzem álcoois, ou seja, da função química álcool, a partir da hidratação de alcenos. Como que funciona isso? Hidratação significa, gente, a adição de água, tá? Mas precisamos tomar um pouco de cuidado. Por quê? Não é possível adicionar água diretamente a um alceno. Essa reação ela não ocorre. Por quê? Porque o alceno ele já tem grande concentração de elétrons aqui devido à insaturação. Tá? Sendo que a molécula de água ela já tem dois pares de elétrons prontos para formar a ligação também. Então, enquanto a molécula de água ela tem o oxigênio, que é um nucleófilo, que tem pares de elétrons para oferecer, o alceno também tem uma alta densidade de elétrons aqui. Então, na prática, os dois se comportam como nucleófilos. Um é nucleófilo e o outro se comporta como nucleófilo. Tá certo? Bom, então nesse caso a molécula de água ela pode acabar sofrendo uma reação em meio ácido. O que significa isso? A molécula de água em meio ácido, ou seja, em meio que contenha íons hidrogênio, íons H+,
ela forma um produto conhecido como hidrônio, tá certo? Cabe lembrar, gente, que esse H+, ele é proveniente de ácidos, ok? Formando, então, o hidrônio. Hidrônio é esse cátion H3O+. Legal, gente? Ele é um cátion bem reativo, beleza? Uma vez que o hidrônio está em contato com o alceno, aí sim a reação pode ocorrer, certo? O alceno ele captura um dos hidrogênios do hidrônio, tá? Que é o que nós vamos ver aqui nesse próximo exemplo. Vamos lá. Temos um alceno, tá? Aqui, por causa da ligação dupla, e temos o íon hidrônio. Como a reação se processa? Bom, a insaturação ela captura um dos átomos de hidrogênio, do hidrônio. A ligação desse hidrogênio com oxigênio se rompe, vai para o oxigênio, os elétrons da ligação, porque ele é mais eletronegativo, né? Uma vez que se rompeu essa ligação, bom, produzimos isso daqui. Ou seja, o hidrogênio, naturalmente, vai adentrar no carbono mais hidrogenado, certo? Ou seja, esse hidrogênio azul ele vai adentrar, formar ligação com esse carbono aqui, que é o mais hidrogenado. Aqui, a molécula somente foi torcida, né? Aqui, essa ligação, ela estaria para a direita, né? Não tem problema, colocamos para cima porque não faz diferença. Percebe? O hidrogênio entrou no carbono mais hidrogenado. Tá? Então, este carbono aqui que tinha 2 hidrogênios, uma vez que capturou um hidrogênio a mais, ficou com um total de 3 hidrogênios. Beleza? Tá? E sobrou o quê? Sobrou uma molécula de água, certo? E um carbocátion. Então, o que acontece? Esse carbocátion, deficiente em elétrons, e a água, rica em elétrons, eles sim vão formar ligação, certo? Que naturalmente, essa primeira reação aqui, cabe lembrar, ela é uma reação lenta, ok? Mas ela pressupõe também um equilíbrio químico, ou seja, ela pode se processar tanto para um lado quanto para outro, tanto para a direita quanto para a esquerda, ok? Por isso é um equilíbrio químico. Mas vamos lá, uma vez que nós temos então esse carbocátion formado junto com a molécula de água, a segunda etapa ela já parte desses dois compostos que sobraram. Então, a água e o carbocátion, a água vai oferecer seus pares de elétrons ao carbocátion, certo? Vão formar a ligação, formando uma espécie positiva, um cátion também, em que a espécie positiva, a carga positiva do carbocátion, uma vez que a água forma a ligação, a carga positiva ela vai passar para o átomo de oxigênio. Ela é transferida do carbono para o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ofereceu os 2 elétrons para formar ligação com o carbono, então o carbono transferiu a carga positiva para o oxigênio. Legal? Beleza? Isso finaliza a segunda etapa, ou seja, ainda temos um cátion, portanto o processo não acabou. Vamos lá. Essa aqui já é uma reação mais rápida e também pressupõe um equilíbrio químico, ok? Mas, gente, quanto a reação ser lenta ou rápida, nesse instante não faz diferença, tá? Não vamos nos preocupar com isso agora, é apenas um detalhe. Certo? Vamos para a etapa 3. A etapa 3 parte do composto que nós finalizamos aqui na etapa 2, então ele está aqui, um cátion com uma carga positiva em cima do átomo de oxigênio. O que vai acontecer? Uma outra molécula de água ela vai se aproximar, ela vai capturar um dos hidrogênios que estão ligados ao oxigênio dessa cadeia carbônica, está aqui. Então a água captura esse hidrogênio ligado ao oxigênio. A ligação aqui, obviamente, entre hidrogênio e oxigênio vai se romper, certo? E nesse caso, a água que capturou esse hidrogênio se torna um hidrônio, pois é, um H3O+. Enquanto que, saindo um hidrogênio daqui desse oxigênio, ele perde sua carga positiva, formando o que na prática? O que nós vimos, bom, primeiro, aqui também é uma reação de equilíbrio químico, é uma reação mais rápida, e o que nós formamos é um álcool.
Porque nós temos uma hidroxila, um grupo OH, ligado a um átomo de carbono. Tá? Aqui nós fizemos o passo a passo bem minucioso conforme o material de vocês. Mas na prática, gente, uma reação de hidratação de alcenos acontece em meio ácido e forma álcool. Tá? O resumo é esse. Um alceno reagindo com água em meio ácido forma o hidrônio leva à produção de um álcool. Legal? Beleza? Tá? Então é isso que é a reação de hidratação de alcenos. É a produção de álcool a partir da hidratação de alcenos. Beleza? Se não entendeu, volta o vídeo e assiste esse trecho novamente. Tá? Isso é importante. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima videoaula. Qualquer dúvida, manda e-mail ou expõe sua dúvida no Zoom. Beleza? Até a próxima. Valeu, abração a todos e que a força esteja com vocês.